Você sabe por que o menininho indiano não pôde entrar nos brinquedos do playground? Porque ele era Gandhi. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de cinebiografias? Você provavelmente já ouviu falar de Gandhi. Se não ouviu, já viu a famosa foto dele, já recebeu aí mensagens, e-mails, já leu algumas frases, algumas mensagens de paz que ficaram ali nominadas como de sua autoria. Bora conhecer comigo hoje um pouco mais sobre esse grande líder, não só da independência da Índia, mas considerado um líder humanitário de pacificidade? Então vem comigo! Gandhi, título também original do filme de 1982, dirigido por Richard Attenborough e protagonizado por Ben Kingsley, que faz o nosso personagem protagonista e título, Mohandas Gandhi. Na verdade, um homem que vai ter a sua história toda ligada à Índia, mas o início do filme vai retratar, na verdade, sua passagem na África do Sul. Gandhi é nascido na Índia, que então é um território pertencente ao Reino Unido, a Grã-Bretanha. Ele é chamada de Índia Britânica, um território colonial. Ele, inclusive, vindo de uma família relativamente com mais abono financeiro, acaba estudando direito no Reino Unido, e durante essa passagem dele pela África do Sul, ele estava ali tentando trabalhar com essa sua função advocatícia. O filme se inicia com Gandhi viajando de trem sendo abordado pelos funcionários da locomotiva que questionam ele não sendo branco, apesar dele não ser negro, não ser nativo sul-africano, nitidamente é visto que ele não no caso de etnia hindu, ele não é uma pessoa de derivação inglesa, europeia. Eles estão questionando que aquele não é um espaço para pessoas de não cor branca que fiquem trafegando, já que ele está viajando na primeira classe do trem. Ele tenta argumentar que ele pagou pela passagem, que ele é advogado, e ele, ironicamente, acaba tendo que ouvir que não existem advogados que não sejam brancos. Apesar dele tentar apresentar de novo, que ele veio, inclusive, formado do Reino Unido, ele é jogado para fora do trem na estação seguinte. Aquele é o start para o início de um sentimento de revolta e percepção para o personagem Gandhi sobre as desigualdades que acabavam sendo impostas na África do Sul e em seu país de origem, na Índia, por parte do colonizador inglês. Começa a se ter então aquela percepção de uma série de privilégios, diálogos aonde ele tem com outros indianos também que compõem uma elite econômica que acabam tendo que conviver com uma série de desigualdades, porque apesar de mesmo sendo financeiramente diferenciados, não tem o mesmo tipo de tratamento e direitos do que as pessoas brancas, no caso de derivação inglesa, europeias, tem nos próprios territórios que, na verdade, são de origem deles, sejam sul-africanos ou indianos. Como é advogado, Gandhi conhece a lei e por isso se pauta nela para liderar movimentos, primeiro na África do Sul e depois também na Índia, em prol de reivindicação de dependência destes territórios perante o colonizador europeu, argumentando a ideia de que não estava fazendo absolutamente nada de controverso, de violento, que acabasse somando a ideia de um movimento que poderia ser violento, que seria questionador, intimidador para o governo inglês. Ele acaba puxando então o chamado Satyagraha, movimento, traduzindo o termo, seria como o poder da verdade. A metodologia da Satyagraha partia da premissa de que nós não estamos errados. Os errados são os colonizadores, nós estamos apenas solicitando algo que nos é de direito. E no caso é igualdade, tratamento mais justo. Gandhi então vai começar movimentos em prol de quebra daquela questão de convívio de pessoas por espaços públicos diferentes, pela questão da cor da pele, pelo quesito etnia, reconhecimento de casamentos que não sejam cristãos,
Pois é, o colonizador britânico não reconhecia qualquer tipo de casamento de outras religiões que não fossem de derivação cristã. E, em todo este movimento reivindicando direitos civis, acaba se puxando, então, o movimento principal de independência. Ele começa, então, a puxar a ideia de um movimento de independência da Índia perante o colonizador britânico com esta metodologia de pacificidade. A ideia é fazer marchas, indo para pontos de visibilidade pública, pedindo ao colonizador britânico que conceda este pedido. Mas, no geral, sempre é tratado com brutalidade, com força, com tiros contra a população. E apesar disso, Gandhi sempre orientou as pessoas a nunca revidarem esse tipo de trato violento. De novo, pautado na ideia de que o tal poder da verdade acabaria se sobrepujando. Uma hora o colonizador britânico, os olhares do mundo iam perceber que eles não estavam errados, que na verdade os errados eram os colonizadores, que não tinham justificativa, não tinham nenhum tipo de argumento plausível, real, para defender o porquê estavam ainda praticando essa ação de civilização dentro dos seus continentes, dos respectivos territórios alheios. O filme focará nesse engrandecimento pessoal e espiritual da figura de Gandhi, aonde ele vai nesse processo se maturando e começando a ficar cada vez mais sábio e ganhando seguidores. Alguns dos eventos mais conhecidos desse processo estão a forma como Gandhi encontrou para fortalecer o movimento e a unidade nacional da Índia em relação a esse poder de organização política britânico. Primeiro, nós podemos citar a questão do boicote à compra de tecidos vindos da Inglaterra. Gandhi diz aos povos indianos, aos diversos companheiros de etnia dentro da colônia, que seria interessante que eles parassem de comprar mercadorias inglesas para propositadamente realizar boicote. Era possível você valorizar o comércio e produção têxtil local, feitos com tecidos mais simples, porém que faria o boicote econômico, mostrando a sua insatisfação perante o colonizador e ainda fortaleceria a economia local, dando mais poder e autonomia à população indiana. E outra chamada Marcha do Sal. O governo inglês proibiu os indianos de consumirem sal do próprio país. Era obrigatório que comprassem sal vindos de fora, vindos no caso dele colonizador vendendo. E Gandhi, contrariando essa ação, ele liderou uma grande marcha de pessoas indo pegar sal, simples assim. Apesar de todo o movimento contrário que originou prisão dele, Gandhi, de várias outras pessoas, essa marcha para o sal é mais uma simbologia desta questão da chamada luta não violenta, da reivindicação pacifista. Porque ao ser questionado que ele não pode retirar o sal, há contra-resposta. Por que não posso retirar o sal? Por que nós podemos apenas comprar vindos de vocês mesmos? Sem respostas nenhuma, resta o quê? Prisão e, de novo, atos de violência contra a população. Você provavelmente já ouviu falar de Gandhi, não com o seu primeiro nome que eu citei no início, Mohandas, mas você provavelmente já ouviu como Mahatma Gandhi. Mahatma, na verdade, não é seu nome. Mahatma é uma titulação dada a ele que significa grande alma. Uma titulação dada em reverência a esse respeito que muitas pessoas começam a ter pela sua pessoa, por esse discurso de racionalidade, de paz, de novo, como ele mesmo diz, de poder da verdade, de questionar as injustiças, no caso, que vem por parte desse processo de colonização britânica. O filme vai retratar, então, este evento até se concluir a real independência da Índia no ano de 1947, após a Segunda Guerra Mundial. E o curioso, onde nós então deixamos o filme para dar mais artifícios para você interpretá-lo, entendemos que o processo de independência da Índia foi um tanto quanto difícil e originou um caos político posterior. Isso porque, dentro dessa colônia da Índia britânica, nós não temos uma homogeneidade religiosa. Nós temos ali um misto de religiões, onde vamos destacar três. Na verdade, seriam duas as majoritárias. Eu vou destacar aqui a religião Sikh, que em número ela já é minoritária, e os dois grandes macrogrupos que haviam de religião, e ainda haviam na época da sua colonização, e hoje como países independentes, que são os hindus e os muçulmanos.
Esses dois grupos religiosos estão ali dialogando, inclusive um dos trunfos e pedidos de Gandhi era de se manter a unidade daquilo que era a Índia Britânica como um país só, onde desse para ter um convívio entre todas essas religiões vivendo como um único país. Porém, havia alas islâmicas que não aceitavam esse discurso, inclusive pensando que a população hindu ela era majoritária na totalidade. Quando a independência é concedida em 1947, nós temos o Reino Unido, o colonizador, fragmentando o território, contrariando a ideia do que Gandhi tinha a princípio. Nasceram dois países, a Índia, de população majoritária hindu, e o Paquistão, que a princípio estava fragmentado em Paquistão Ocidental e Oriental. Estranho, né? Ao olhar no mapa você repara que então era um país que estava fragmentado por um grande território de outro. Este pedaço a leste, o Paquistão Oriental, viria posteriormente, em 1971, a reivindicar sua independência e hoje é o país chamado Bangladesh. Isso porque o movimento de independência de Bangladesh questionava que, apesar de serem um mesmo país, como o poder político estava todo na parte do Paquistão Ocidental, eles diziam que ali era um território esquecido pelo olhar público e iniciam o movimento de independência, que está consolidado até hoje. A independência é concedida com muitas reclamações por parte dos muçulmanos, dizendo que, a princípio, eles exigiam uma repartição igual, uma repartição territorialmente em meio a meio, mas a maior parte do território ficou com a população hindu, usando a premissa de que eles eram a maioria étnica. A questão é que também não há uma homogeneidade real, ou seja, onde nós olhamos no mapa que hoje é a Índia e onde hoje é o Paquistão, não eram locais de 100% população hindu e muçulmana. Portanto, há um grande movimento migratório de pessoas hindus que vivem na região do Paquistão, que optam para ir para a Índia, e vice-versa, falando de islâmicos que vivem na Índia. Então, a princípio, esse início de independência indiana não está num contexto muito confortável. O próprio Gandhi não gostou da forma como se deu, como aconteceu esse movimento de independência. O território a norte da Índia, da região da Caxemira, é um principal ponto de embate, de discussão entre os dois grupos, entre islâmicos e hindus. Isso que perdura até hoje. Isso porque a maior parte da população da região da Caxemira é muçulmana. Porém, na época, a liderança política, ou vamos chamar assim, o governante que encabeçava a Caxemira, era hindu. E a partir do momento em que há essa fragmentação por parte do Reino Unido, no desmembramento da antiga colônia, o governo da Caxemira solicita sua adesão ao território indiano, o que gera uma insatisfação dentro da população islâmica da Caxemira, originando um embate. Inclusive, isso vai acabar resultando em mais problemas, já que não foi apenas no ano de 1947 que houve esse atrito na região da Caxemira. A questão é um pouco mais complexa. A condição hoje que se chegou para tentar abafar o atrito é que mais ou menos 43%, ou seja, a parte majoritária da Caxemira, está no território indiano. Portanto, é um território majoritariamente indiano, apesar de ter a maioria da população sendo ela muçulmana. 37% mais ou menos está na região do Paquistão. E ainda há 20% no território chinês. Bagunça? A coisa vai ficar mais complexa ainda nessa disputa, portanto, de quem tem o real domínio na região. Porque apesar de você ter a região então já delimitada nesse fatiamento, a Índia acha um absurdo fragmentar o território entre mais dois pedaços, entre outros dois países. Os paquistaneses questionam a região, falando que não faz sentido nenhum você ter a população islâmica com um movimento de independência, um movimento separatista que exige a saída da Caxemira indiana, tornando-se território totalmente paquistanês. E ainda temos a China, que militariza a região
justamente por saber que é uma região com atrito entre os dois, e parte ali desse território pertencendo ela à China foi agregado porque ali trata-se de uma parte da Cordilheira do Himalaia. É uma região de estratégia militar, já que é uma grande cordilheira, portanto é um local de difícil acesso, difícil invasão. Para a China e para qualquer país, o domínio de um território com essas características geográficas é extremamente importante. Mais do que um atrito religioso e territorial, a região da Caxemira tem um outro personagem que se torna protagonista dentro desse embate envolvendo muçulmanos e hindus, que é a nascente de um rio e todos os seus afluentes, do sistema do rio Indo. Pensando numa região onde você tem um aglomerado populacional muito grande, o rio, como em qualquer outro lugar, mas dando essa ênfase, pela demanda demográfica que o local tem, é de extrema importância enquanto abastecimento civil, enquanto aglomerado de pessoas que vivem em sua margem, abastecimento para setor rural, descarte industrial, tem um monte de usos e atividades ao longo dessa região. Então, dominar uma faixa com água é extremamente importante, seja pelo aspecto econômico mais direto ou indireto. Então, nós temos outro personagem ainda mais implícito à questão envolvendo Índia e Paquistão. A condição atual é que a Caxemira, então, naquela fração que eu disse anteriormente, conota que a maior parte do território é indiano, mas o governo indiano, ele, na verdade, gostaria que toda a parte da Caxemira fosse seu território, ao mesmo tempo em que há um movimento de independência, um movimento separatista na Caxemira, por parte de religiosos islâmicos que desejam o seu anexo ao restante do Paquistão. Parece um conflito meio que ao léu, em outro canto do mapa, meio esquecido por nós, porém é importante enfatizar que tanto Índia quanto Paquistão são países do chamado Clube da Bomba. Não é um pancadão. Clube da Bomba é o nome dado para o grupo de países que tem armamento nuclear. Sim, são países que têm bombas nucleares. Então, óbvio que um eventual embate entre eles, podendo gerar um atrito mais severo, há o risco, há aquela ressalva, aquele receio por parte da comunidade internacional de se chegar até um eventual colapso, uma catástrofe nuclear. Gandhi foi assassinado em 1948 ao fazer públicas solicitações, além de movimentos de greve de fome, que não apenas desta vez, solicitando ao governo indiano que ele deveria fazer reparações em relação à população do Paquistão, já que em meio a todo esse atrito envolvendo a Caxemira, Gandhi enxergava que o governo indiano estava errado. Ele foi morto por um radical hindu que dizia que Gandhi tinha ficado louco, que estava defendendo os ideais dos muçulmanos quando deveria defender o seu povo, o povo de sua religião. Se você gosta desses grandes personagens da história, te convido a ler mais coisas. Utilize aqui a internet e assista o próprio filme, porque o personagem de Gandhi, acredite, é um dos principais, os maiores personagens da história da humanidade. Você já conhecia a história de Gandhi? Você já conhecia esse filme? O filme é longo, hein? Prepare muita pipoca. São mais de 3 horas de filme. É um grande filme em todos os sentidos, até no mais literal. Você já se inscreveu no canal? Deixe seus comentários, deixe sugestões aqui, compartilhe com os seus amigos, comente temas que você gostaria de assistir aqui, filmes que você acha que indiquem, algum assunto legal para a gente debater e possam se enquadrar na proposta do canal. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!